Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao EEP MesaCast, um programa idealizado pela Escola de Educação Previdenciária, em parceria com a produtora Anuncine Filmes Maracanã. Hoje a gente vai conversar com Flávio Werneck. O Flávio é economista, servidor público estadual do Rio Previdência, perito econômico pelo Corecon e educador financeiro pós-graduado pela EFINC. Flávio, hoje a gente vai conversar sobre o tema rumo à aposentadoria, entendendo a previdência. Uhum. Então, para começar, a gente sabe que existe a previdência pública e privada. Vamos começar pela pública? Olá, João. Obrigado pela oportunidade. Olá a todos. Vamos lá. A Previdência Pública, qual a importância dela? O que que é? Na verdade, é uma garantia que o governo dá, né? Para que as pessoas possam ter uma vida mais tranquila após o período de contribuição e o período de laboral, né? O período de trabalho delas. Elas cumprem aquele período que elas têm que cumprir durante a vida, enfim, e elas fazem a contribuição, né, mensal para a Previdência Social. Normalmente não, quem administra a Previdência Social é o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. O INSS ele permite, né, que haja uma aposentadoria, né, para aquelas pessoas que trabalharam e cumpriram todo o período de contribuição e todo o tempo necessário para aposentadoria. Então, assim, é uma garantia que o governo dá de que aquelas pessoas que não têm mais condição de trabalho, que têm, né, limitações por causa da idade, elas têm uma renda futura. E quem exerce atividade remunerada, né, tem que contribuir, é uma contribuição obrigatória para o INSS, tá? Para o Regime Geral de Previdência Social, no caso, para o RGPS. Muita gente, né, as pessoas que realizam essa contribuição, elas têm essa garantia do governo, né? Então, assim, e o governo abre as possibilidades. Por exemplo, eu não trabalho com carteira assinada. Eu posso contribuir, eu tenho direito a ter essa aposentadoria no futuro? Tem. Você pode ser, por exemplo, segurado facultativo, que é o caso das donas de casa, é o caso dos estudantes. A contribuição obrigatória é para quem é CLT, para quem exerce algum tipo de atividade remunerada, né? Mas também não só é o caso do regime de contribuição obrigatória. Existem situações que a pessoa não precisa ser empregado para contribuir, né, pro regime, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa que é autônoma, né? Ela se enquadra no caso de contribuinte individual. Aquelas pessoas que são dentistas, médicos, né? Pessoa que tem que seja autônomo, que tem uma profissão que não dependa de ser pago por alguém. Ela mesma tem a contribuição pelo trabalho dela e pela prestação de serviço que ela faz. Assim como também existem o segurado especial, né? Existe, como já citei, o segurado facultativo. O governo te dá várias possibilidades de você contribuir e ter o direito, se contribuir dentro da lei e seguindo os prazos da lei, de se aposentar, né, pelo INSS, através do INSS, pelo Regime Geral de Previdência Social. Essas pessoas, esse perfil que você falou, são as pessoas que são cobertas por esse tipo de previdência? São cobertas, são cobertas. Assim, existem alguns tipos de auxílio que o governo dá, né, que para a pessoa que está fazendo a contribuição. Por exemplo, auxílio acidente, auxílio maternidade, no caso das mulheres que estão para ter neném, né? Enfim, e ele cobre, por exemplo, no caso do salário de maternidade, até 120 dias. Uhum. É uma garantia que ele dá para aquelas mulheres que são empregadas e que estão grávidas, para que elas não percam o emprego, né, durante o período de gravidez. Uhum.
né? Então, e o INSS ele cobre o salário maternidade. No caso do segurado que está recluso, o auxílio reclusão, né? No caso de saúde, a pessoa está debilitada e tal, e tem algum problema que impeça ela de exercer atividade. Se ela está coberta pelo regime, ela tem direito ao auxílio saúde, por exemplo. Entendeu? Então, são coberturas, são benefícios que o governo concede para aquelas pessoas que contribuem, né, tanto obrigatoriamente quanto facultativamente. Eu ia perguntar como que são feitas essas contribuições. Cara, a contribuição é feita de maneira mensal. No caso do empregado, existe a retenção em folha pelo empregador, né, que ele retém um percentual, né, da renda do trabalhador para poder pagar o regime, né, e bancar isso aí, e isso vai ser administrado pelo INSS. E no caso do facultativo, é contribuição voluntária. A pessoa vai e contribui dentro daquela faixa. Se ela, dependendo da faixa que ela contribuir, ela vai receber mais ou a menos. Tudo vai depender do tempo que ela for contribuir e o valor, entendeu? Existem aquelas faixas, né, que o governo te dá de contribuição dependendo da sua renda, dependendo da sua remuneração. Então, se enquadrar dentro daquelas faixas, ela pode se apresentar tanto pelo teto quanto pelo valor equivalente, aquele percentual de contribuição. Certo. Entendeu? Vamos falar sobre previdência privada agora? Sim, claro. A previdência privada é, na verdade, um investimento que a pessoa faz para ela poder, né, ter um complemento em relação àquilo que ela vai receber na aposentadoria lá na frente. Normalmente, o que acontece? Quando você está na ativa, você recebe, né, o teu salário e você já está habituado àquele valor lá. Quase sempre, né, posso afirmar isso, existe uma perda remuneratória em relação à aposentadoria. Você nunca se aposenta com aquilo que você efetivamente ganha. A não ser no serviço público que existe aposentadoria integral. Mas normalmente você se aposenta pela média, né, da tua remuneração. E existe, nessa média você tem uma perda. Por que é tão importante a previdência privada? Ou qualquer investimento que a pessoa faça para complementar a aposentadoria. A previdência privada, ela vai te dar uma certeza de que você vai ter uma remuneração extra àquele valor que você vai receber no futuro. E com isso, você vai poder ter uma equiparação, mais ou menos, né, salarial e remuneratória daquilo que você ganhava. Através dos juros que você vai ter, vai receber, enfim. Então, é muito vantajoso, né, a pessoa pensar numa previdência privada para ter esse complemento na renda dela. Entendeu? Acho fundamental. Inclusive, nos tempos de hoje, que assim, muitas famílias ficaram desempregadas, principalmente depois da pandemia, e você vê cada vez mais os idosos, as pessoas que já se aposentaram, serem provedores de várias famílias, né? E você vê que essas pessoas têm que fazer, às vezes, trabalharem para poder complementar a aposentadoria e aí para poder gerir, né, a família. E é uma realidade que se torna cada vez maior hoje em dia, né? E para evitar esse tipo de coisa, né, a pessoa que faz um planejamento financeiro desde o início, através, por exemplo, de uma previdência privada, ela, com o tempo, ela já vai ter uma remuneração em cima daquele investimento que ela fez, que vai possibilitar a ela ter uma vida mais confortável, mais tranquila, mais segura para ela e para a família, né? E ela não vai precisar se sacrificar tanto, né, para ter uma renda extra para ela mesma e para a família, né? Para gerar uma segurança para a família. Então, assim, as pessoas têm que pensar muito, hoje em dia, na possibilidade de se organizarem financeiramente, né? Pensando não só no hoje, mas no amanhã também. Todo mundo vai envelhecer, né? E a qualidade da vida lá na frente,
desse envelhecimento depende dos seus atos de hoje. Não adianta lá na frente você se arrepender de não ter feito uma coisa que poderia te gerar um conforto, um benefício, e um fim de vida mais tranquilo, né? E além de uma tranquilidade de saber que a tua família tem uma determinada segurança por causa daquilo. Então, quanto antes despertar para essa consciência, melhor. Exatamente. Né? Essa consciência é fundamental, cara. Ainda mais que a gente sabe que o valor dos recursos do governo não é tão assim, ilimitado, né? É uma coisa que vai acabando com o tempo. E a gente não sabe como vai ficar esse regime de previdência lá na frente. Por quê? Porque existem muitos desempregados. A própria pandemia provou isso. Quantas pessoas perderam seus empregos? E as pessoas que perdem seus empregos deixam de contribuir para a Previdência Social. E isso faz com que haja um rombo na Previdência também. Uhum. E para cobrir isso, somente através da evolução da economia, da capacidade laborativa das pessoas, da contratação de mais pessoas, através de novas atividades, enfim. Então, assim, um incentivo econômico e, a criação de novas oportunidades de emprego é fundamental para que o sistema tenha a capacidade de gerir melhor isso e de poder prover uma aposentadoria digna para as pessoas. Entendeu? Então, assim, é cada vez mais crucial que as pessoas pensem nisso, que a pessoa não pode ficar só dependente da previdência pública, entendeu? A pessoa tem que pensar em ter um investimento, pensar em ter alguma coisa, né, que proporcione a ela ter um percentual a mais, principalmente na aposentadoria. Isso é fundamental, cara. É fundamental, porque assim, o que eu vejo hoje é que muita gente não está se preocupando com isso. As pessoas querem viver o agora sem pensar no amanhã. A probabilidade de acontecer algo inesperado e que essa pessoa lá no futuro não consiga ter os meios significativos de prover a própria subsistência da família é alta. Entendeu? Então, assim, essa conscientização hoje é fundamental, cara. As pessoas têm um mito de que investir, a pessoa vai investir, pode perder dinheiro, que investir não é uma coisa legal. Assim, antigamente você tinha muito mais entraves aos investimentos. Além de conhecer, você tinha que ter um analista financeiro obrigatoriamente intermediando seus negócios junto a uma corretora de valores. Para você chegar a essa corretora de valores, existiam muitos entraves, não era uma coisa fácil, era difícil, além das taxas que você tinha que pagar, taxa de administração, taxa de corretagem, enfim. Hoje em dia, cara, você pode se credenciar e se cadastrar em várias corretoras ao mesmo tempo, através da própria internet, e elas estimulam isso. E ali existem analistas financeiros que vão te dar assim, todo o suporte para você saber qual é o seu perfil de investidor, qual o melhor investimento para você, entendeu? Qual o percentual mais ou menos de ganho que você vai ter. E muitas delas não cobram taxa de administração, não cobram taxa de corretagem, entendeu? Então, assim, você tem assim, uma possibilidade muito maior de poder começar a investir. E, cara, em alguns investimentos basta a pessoa ter R$1. Uhum. Entendeu? É claro que assim, existe um mínimo, mais ou menos, em relação a determinados investimentos. Mas, a partir de R$50, por exemplo, você consegue fazer um investimento legal e com uma taxa razoável no mercado. Acessível, né? Acessível. Entendeu? Então, assim, eu falo isso muito pro pessoal que trabalha comigo, que é mais jovem, que está começando a vida agora. Cara, não tenha medo de investir. Entendeu? Estude um pouquinho isso aí, vai lá, verifica a melhor corretora, vê a mais vantajosa, aquela que não vai te cobrar nada por aquilo, vê qual é o seu perfil de investidor e, bota R$50 lá por mês. Entendeu? Isso aí daqui a 30, 40 anos vai fazer uma diferença brutal. Porque você, ao longo do tempo, você vai aumentando o seu portfólio e vai aumentando também a quantia que você vai investindo. Então, cara, e assim, isso só gera benefício para a pessoa.
Queria perguntar para você a diferença entre as modalidades de entidades fechadas e entidades abertas. Quando você é servidor público, né, normalmente você tem um regime fechado de previdência. É o caso nosso lá no Rio Previdência, que existe um regime próprio da Previdência Social, RPPS. E esse regime, ele é gerido pelo próprio Rio Previdência. Então, assim, a nossa aposentadoria está atrelada ao quê? Ao Rio Previdência e não ao RGPS, que é o regime aberto, o regime comum. Então, assim, qualquer pessoa que faça atividade remunerada que esteja ligada à CLT vai participar do regime geral de previdência social. Agora, a pessoa que é estatutária, pessoa que trabalha num regime estatutário, cada entidade tem o seu próprio estatuto, ela vai ser regida pelo regime próprio de previdência social, entendeu? Então, assim, a diferenciação básica é essa. Trabalhadores regidos pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas, quem vai administrar a previdência delas vai ser o RGPS, o INSS. Uhum. E no caso dos regimes próprios, como o Rio Previdência, existem vários por aí. No caso do Rio Previdência, o Rio Previdência é o próprio gestor, né, é o gestor de tudo, toda a previdência do estado do Rio de Janeiro. E muitos municípios têm os regimes próprios deles, enfim, né? Mas em termos estaduais, para os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência é o gestor. Então, a principal diferença é essa. No regime particular, quando você faz uma previdência privada, quem fiscaliza isso é a SUSEP, tá? Superintendência de Seguros Privados. Já sai do INSS ou de qualquer outro regime, porque é como se você estivesse investindo por si mesmo. Você está fazendo um investimento em você através da contribuição para aquela previdência. Uhum. Você não é obrigado a contribuir para aquela previdência. Você faz porque você quer ter uma renda compatível com o que você ganha hoje, acrescentando a aposentadoria. Não só existe a aposentadoria por tempo de contribuição. Existe a aposentadoria por invalidez, aquela pessoa que ficou inválida, que não pôde mais trabalhar, vai passar por uma junta médica e se for decidido pela aposentadoria, ela vai se aposentar. E a aposentadoria por idade também. A pessoa, às vezes, não atingiu o tempo de contribuição necessário, mas já está na idade para se aposentar. O INSS vai pegar a média daquela pessoa ali e ela vai se aposentar pela quantidade contribuída até o valor, na média mensal. Essa cobertura do governo é importante, mas, assim, existe uma carência muito grande em relação à contribuição, até porque a quantidade de desempregado aumentou, né? Muitas pessoas estão na informalidade, enfim. E esse pessoal provavelmente não contribui para a Previdência Social. Uhum. Cada vez mais o rombo vai ficando maior, a não ser que existam políticas públicas de incentivo a novas empresas, gerando novos empregos, enfim. E isso vai também fazer com que haja mais contribuições e, com isso, sim, a coisa pode melhorar aí no futuro. Por isso que é importante se preocupar agora em relação a esse complemento que pode ser uma coisa fundamental, né, daqui a 30 anos, entendeu? 30, 35 anos. Os benefícios estão ligados diretamente à contribuição, né? Então, se a Sim. gente passa um período sem ter Sim. uma taxa de contribuição Sim, existe alta... tem que ver, existe um período de carência que muitas vezes a pessoa tem que cumprir. Cumprindo esse período de carência, o INSS vai fazer a análise, né, no sentido de cada caso, e aí a pessoa já tem direito a esses benefícios, o auxílio doença, o auxílio funeral, o auxílio saúde, né, o salário maternidade, enfim. Vamos falar sobre VGBL e PGBL. O que é isso, né? O que é isso? Quais são essas siglas aí? Bom, que acontece? Quando você vai numa instituição bancária procurando fazer um investimento privado, né, um investimento seu, né? Existem essas modalidades.
para quem que é indicado o PGBL, que é um plano benefício de benefício livre, né, PGBL, e para quem é indicado o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. O PGBL, ele é indicado para aquela pessoa que, quando vai fazer a contribuição para o imposto de renda, ela contribui de forma completa, de forma total. Porque ela foi foi programada para o longo prazo. Então, é justamente essa pessoa que vai se aposentar daqui a 30 anos e tal, e, poxa, e quer ter as restituições do imposto de renda, né? E quer colocar isso no imposto de renda para ser restituído, o mais indicado é o PGBL. Ela trabalha no longo prazo. O VGBL, o foco principal é no rendimento, não no total. Ele é indicado para quem faz a contribuição simplificada do imposto de renda e para quem trabalha no curto prazo. A pessoa quer investir, ela quer colocar o dinheiro ali por um período de tempo, 5 anos. O VGBL é o mais indicado. Qual é a vantagem do VGBL? A vantagem do VGBL é que, por exemplo, se houver o falecimento daquela pessoa que está contribuindo no VGBL, que está colocando dinheiro ali, o valor da aposentadoria, ou seja, do rendimento, ele sai do inventário. Então, a pessoa que o parente, o viúvo ou viúva, não, ela vai receber aquele valor integral. Não vai ser parte do inventário. Essa é a vantagem do VGBL. O PGBL é vantajoso porque tem a restrição do imposto de renda. E no longo prazo a pessoa pode pegar essa restrição e investir em outras coisas. Entendeu? Então, assim, depende de cada assim, como é que eu vou dizer, de cada necessidade, né, de cada pessoa. Se a pessoa está pensando em um período longo, o PGBL é, sem dúvida nenhuma, o melhor para ela. Mas se a pessoa quer um investimento curto, o VGBL já é mais vantajoso. Eu quero agradecer a sua presença aqui no EP MesaCast e perguntar se você quer deixar alguma dica, algum recado para quem está assistindo, falando sobre investimento. Procure sempre investir, né? Assim, existe uma fase assim, você tem que se pagar primeiro. Então, separa 10% do que você ganha da sua renda e investe em você. Não só em previdência privada, mas existem outros investimentos, por exemplo, em renda fixa e até em renda variável mesmo, que você pode investir com uma determinada segurança. Procure estudar, né, direitinho isso aí e procure um analista, né, financeiro que possa te dar uma diretriz legal nesse sentido, porque é importante, é primordial, né, que a pessoa pense no futuro, não só em relação a dinheiro, mas em relação à segurança, em relação a poder prover a própria família, né, o sustento da família, e você ter uma velhice tranquila. Então, acho que isso é fundamental hoje em dia. E, cara, a pessoa tem que quebrar esses paradigmas, essas crenças limitantes que investir é ruim. Investir não é ruim, cara. Investir é um segredo para que você tenha uma vida próspera. Então, poxa, pensa muito bem nisso e esse é o principal recado que eu deixo aqui hoje, que se você quer ter uma tranquilidade na sua vida, principalmente no aspecto financeiro, invista. É isso. Perfeito. Obrigado, Flávio, mais uma vez pela sua participação. Bom, obrigado. O EP MesaCast fica por aqui. A gente se encontra numa próxima conversa. Tchau, tchau.